Gente, a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar aqui. Eu concordo com a pastora Alda. Desde o momento que esse culto começou, a presença de Deus explodiu nesse lugar. Nossa, mãe. E não tem sido diferente. Às vezes que eu tenho podido estar aqui, tem sido exatamente assim. A presença do Senhor, ela é marcante, né, no nosso meio. E como disse muito bem a pastora Nádia, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E como muitas pessoas estão aqui pela primeira vez, eu quero ler de novo Gálatas. Se você tem uma Bíblia, se a sua Bíblia está aí no seu celular, né, o aplicativo da Bíblia, abra então a sua Bíblia lá em Gálatas 5, e eu quero ler com vocês o versículo 22. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu queria que vocês atentassem para uma coisa interessante desse versículo. Esse versículo começa com uma conjunção. E quem sabe o que é uma conjunção? Porque isso a gente estudou talvez muito tempo, né? O que é uma conjunção? Essa conjunção mais, ela tem um papel nessa frase. A conjunção, diz a língua portuguesa, que ela liga duas orações. Então, se ela liga duas orações, e ela aqui está dizendo mais, ela está se opondo a alguma coisa, que eu queria ler também, para que a gente pudesse entender melhor ainda. E é interessante porque o mais, ele sempre diz o que é mais importante. E eu me lembro que eu trabalho com serviço, né, eu trabalho em hotelaria, e eu tinha um diretor, isso há muitos anos, mas eu nunca esqueci. E ele falava assim: nunca diga não para um cliente. Isso já é um jargão, né? Nunca diga não. Mas ele dizia assim: você sempre tem que dizer sim, mas... Eu nunca esqueci isso. E é verdade, eu passei a usar isso na minha vida. Então, quando o hóspede dizia assim: eu quero café da manhã incluído, um exemplo, né? No meu caso, que trabalho em hotel. E eu dizia: sim, senhor, mas tem um custo. O senhor tem que pagar tanto. Então, eu aprendi a usar sempre o mais. O que importa é o mais. Quer dizer, quando eu digo para ele sim, aquilo quer dizer alguma coisa? Não. Mas quando eu digo mais, aí vem o que realmente importa. E é isso que acontece nesse versículo aqui. O Senhor, né, a gente quando lê a palavra de Deus aqui, o que está nos ensinando é mais o fruto do Espírito. Vamos ver o que está se opondo ao fruto do Espírito. Está um pouquinho antes. Então, a gente pode abrir aí, ainda, né, quem não fechou, está com a Bíblia aberta ainda, lá no capítulo 5 de Gálatas. Olha o que diz o versículo 19, 20 e 21, que são 3 versículos antes do versículo 22 que a gente acabou de ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, tem muito mais do que isso. Isso aqui é só uma pequena relação. Tem muitas coisas que são frutos da carne, né? Aí a palavra vem e diz assim, ó: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Uau, que forte! Nossa, isso é forte demais. Então, a gente vê aqui nitidamente as obras da carne e as obras do Espírito. São coisas completamente diferentes. E nós não podemos ficar na balança, né? Uma hora a gente manifesta na nossa vida as obras da carne. Outra hora a gente manifesta na nossa vida a obra do Espírito. Não. A gente tem que tomar uma posição. A gente tem que tomar uma decisão.
E eu achei assim muito sábio, isso só pode ter vindo do Senhor mesmo, essa série de mensagens sobre o fruto do Espírito, para nos alertar. Porque são coisas que nós, às vezes, fazemos e não damos conta que a gente está fazendo errado. A gente não se dá conta o quanto a gente está deixando o nosso Pai entristecido com algumas atitudes que a gente tem tomado. E hoje nós vamos falar sobre um elemento do fruto muito importante, que é a paz. Que é algo que o Senhor nos deu, e assim, a gente vai ler de novo o versículo, né, que por acaso foi lido aqui no início, na hora do louvor, porque esse versículo resume tudo, né? É o que há de mais importante na palavra de Deus quando a gente pensa em paz. Então, vamos abrir de novo, a gente vai ficar abrindo um pouquinho a Bíblia, porque é ela que é a nossa referência. Lá em João 14, no versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem é que disse essas palavras? Jesus. E Jesus, ele disse essas palavras num momento muito interessante. Já estava perto dele ser crucificado, né? Já estava perto dele deixar essa terra e de voltar para o Pai, de voltar para o lugar onde sempre ele esteve, do lado do Pai. E ele chama os discípulos e tenta consolar os discípulos. E ele começa a dizer para eles que ele traria o Espírito Santo, que o Espírito Santo seria aquele que iria vir consolá-los no lugar dele, porque ele iria embora, ele ia subir. E enquanto ele estava falando essas coisas, ele disse isso: deixo-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, tem duas pazes aqui diferentes. Tem uma, que é a paz de Jesus, e tem outra, que é a paz do mundo. E o que seria a paz do mundo? A paz do mundo é que aquela paz que todo mundo procura, né? A humanidade toda corre atrás dela, mas é como correr atrás do vento. Porque ela é uma paz momentânea, temporária. Ela é simplesmente a ausência de guerra. Então, se você hoje não tem problema, você está em paz. Se hoje não está existindo guerra, você está em paz. Então, é aquela paz momentânea, que não quer dizer nada. É só não ter guerra que eu tenho a paz. E a gente vê tanta gente buscando essa paz e, às vezes, busca em vão, né? E a gente fica vendo os países assinando acordos de paz. Então, enquanto o acordo está assinado, eles estão em paz. Mas, do momento que entra um Trump na vida, que começa a querer, né, cancelar esses acordos, daqui a pouco essa paz vai acabar. Então, ela é sempre temporária. Ela é sempre temporária. Uma hora você está vivendo bem, não tem nenhum problema na sua vida, está todo mundo com saúde, o dinheiro no bolso, então está todo mundo em paz. Mas deixa haver uma dificuldade financeira, a paz vai embora. Então, essa é a paz do mundo, que Jesus está dizendo: eu não vou deixar essa paz para vocês, não é essa paz que eu estou deixando, eu estou deixando outra paz. E que paz é essa que Jesus está deixando? Que Ele nos deixou. Ele mesmo disse: eu deixo a minha paz. É aquela paz que é permanente. É uma paz que independe das circunstâncias. É uma paz que independe de você ter guerra ou não. Você pode estar no meio da guerra e ter paz. Aleluia por isso. Outro dia eu vi uma foto que me chamou muita atenção. Eram como se fossem tanques de guerra avançando. E, assim, no cantinho daquela estrada, que passava aqueles tanques de guerra, tinham duas crianças brincando com um caminhãozinho. Ou seja, para aquelas crianças não existia guerra. Elas estavam brincando, enquanto aqueles homens estavam naqueles caminhões de verdade, indo para uma verdadeira guerra. E eu fiquei olhando e falei: nossa, é assim que somos nós quando temos Jesus. A gente pode estar no meio da guerra, mas nós não estamos sentindo isso, nós temos paz no nosso coração. E por que a gente pode afirmar isso de verdade? Existe uma razão para isso. Por que hoje eu posso afirmar
eu e você, que já recebeu Jesus, que hoje nós temos essa paz. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías, que Jesus é o que? Ele é o príncipe da paz. E quem é que mora dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, Jesus, que é o príncipe da paz, ele habita em nós. Então, você tem a paz. Essa é a paz que Jesus nos deixou. É Ele habitando dentro de nós. E se Jesus habita dentro de você, a paz, ela é permanente. Porque Jesus, ele não entra e sai. Ele veio para morar, para fazer morada, para estar no seu coração, no meu coração. E ele veio para te trazer a paz em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. É isso que o Senhor Jesus nos ensina e é isso que Ele quer nos ensinar nessa tarde. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa tarde, finalzinho de tarde, início de noite, 2 atitudes fundamentais para que a gente possa demonstrar que nós temos o fruto do Espírito e, no caso que a gente está estudando hoje, a paz. 2 atitudes muito importantes. Porque vocês sabem que o mundo, ele olha para a gente e quer ver alguma coisa. Ele quer ver alguma coisa em nós diferente. Ele não quer olhar para nós e ver o que ele vê todo dia. Ele quer ver algo diferente para ele acreditar e ter esperança que existe um futuro melhor. Porque se você consegue ter paz em meio à guerra, ele vai olhar para você e falar, eu também quero isso. Eu também quero isso. Então, a primeira atitude que a gente vê, né, quando a gente fala em viver uma vida demonstrando a paz de Jesus, a primeira atitude, nós, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, conseguimos descansar no Senhor. Essa é a primeira atitude que é vista como sendo uma prova de que você tem a paz de Jesus. E assim, é algo tão forte, que quando alguém já viveu alguma experiência forte assim, e eu acredito que várias pessoas já passaram por isso, e eu vivi uma experiência, gente, que eu digo para vocês, eu acho que foi uma experiência única na minha vida, nesse sentido. Algumas pessoas já sabem, porque eu não canso de falar, eu acho que Deus fez com que isso acontecesse na minha vida, para que eu pudesse dar testemunho, e a gente tem que falar. Há 10 anos atrás, eu perdi meu marido. E ele não estava doente, com nenhuma doença. Eu perdi meu marido em menos de 48 horas. Foi uma coisa muito rápida. Foi algo que eu não esperava. E quando eu fui chamada no hospital e ele já estava em coma, e o médico me disse assim, ele não tem jeito, minha filha, daí para frente, ele a qualquer momento ele pode vir a óbito. E os médicos, eu acho que tem algum médico aqui, eu acho que vocês são instruídos, né? Não tem ninguém, mas eu acho que os médicos, eles são instruídos para isso mesmo, eles são instruídos a falar a verdade. E eu acho que tem que falar a verdade. Mas, às vezes, a verdade dói, né? A verdade é dura demais. E eu estava sozinha no hospital aquele dia, quando o médico me falou isso, porque meu marido estava internado, mas não era nenhuma internação de alguma doença que pudesse levá-lo à morte. Ele, no meio da internação, ele estava um pouco inchado, só foi para o hospital para poder tomar um medicamento na veia e desinchar. Ele teve uma isquemia e ficou em coma. E quando eu cheguei no hospital, eu não sabia nada disso que tinha acontecido, eu tinha ido levar umas roupas, porque ele ia para o quarto, que o médico me falou isso, meu irmão e minha irmã, parece que abre um buraco assim, sabe, na frente da gente, uma coisa terrível. E eu comecei a ficar tonta, eu fiquei naquele lugar, naquele CTI, numa tonteira, e eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu comecei a passar mal, eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo, e nem no que eu estava vendo, porque o médico falou, vamos lá que eu vou levar você lá. E eu fiz uma oração horrível, até a gente às vezes faz algumas orações que depois a gente fala, Senhor, ainda bem que você não ouviu a minha oração. Eu falei, Senhor, não leva meu marido, não, eu quero ele de qualquer jeito, mesmo em cima da cama.
A gente tinha completado 25 anos de casamento. E eu estava tão feliz, tínhamos feito uma festa linda. E eu falei, não leva não, Senhor, eu quero ele de qualquer maneira. E ainda bem que o Senhor não ouviu, né, a minha oração, porque hoje teria sido uma situação bem complicada, porque ele ia vegetar, literalmente vegetar. E quando eu saí daquele centro cirúrgico, Deus mandou um anjo. Mandou uma pessoa, que para mim foi um anjo, porque eu não me conhecia, e aquela pessoa segurou no meu braço, me levou num canto, quando eu saí do centro cirúrgico, e falou assim, fala para o teu Deus o que você está sentindo. Meus irmãos, eu comecei a orar, a orar. A paz do Senhor inundou a minha vida de uma forma... A paz já estava dentro de mim, mas eu ainda não tinha sacudido, né? É como se você tivesse despertado a paz dentro de você. É como se aquela paz tivesse despertado. E eu terminei aquela oração. Sabe aquele alívio? Você já sentiu assim... Eu tinha certeza absoluta que Deus ia levar meu marido naquele momento. Certeza absoluta. Mas uma paz invadiu o meu coração de uma tal forma. Foi um descanso tão grande, gente. É algo inexplicável. Por isso que eu posso dizer que demonstrar a paz de Jesus em meio a dificuldades e descansar no Senhor é possível. É possível. A gente só precisa se entregar a Ele, porque Ele faz. Ele já mora dentro de nós e Ele faz, Ele atende. Se você perguntar o que eu orei, qual foi a minha oração naquela noite, no finalzinho do dia, não era noite, eu não sei te dizer qual foi a minha oração. Eu não sei, mas eu fiquei muito tempo orando, muito tempo. Eu devo ter falado muita coisa para o Senhor, e o Senhor falou comigo. E foi um renovo, foi um refrigério. Então, aquela paz eu senti de uma forma, eu me arrepio até hoje quando eu me lembro. É uma paz que não tem explicação, mas aquela paz já estava dentro de mim, ela já existia dentro de mim. Então, essa é uma atitude que a gente precisa ter. Diante das dificuldades da vida, a gente precisa descansar no Senhor. Isso é uma prova linda de que a paz de Jesus habita em nós. Eu quero compartilhar alguma coisa da palavra de Deus com vocês sobre isso. Alguém que também vivenciou isso, que experimentou isso, né? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Atos. Atos no capítulo 12. E a gente vai ler do versículo 1 até mais ou menos o versículo 11. Atos 12, de 1 a 11. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se havia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si,
disse assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Olha que interessante essa passagem. Tiago tinha sido morto à espada, né? Herodes, a Bíblia diz aqui, Herodes tinha mandado matar Tiago. Ele foi o primeiro, né, dos discípulos que foi morto. Ele foi o primeiro discípulo mártir que morreu realmente em prol do Evangelho. Tiago havia sido morto. Os judeus, aí eu vou interpretar aqui do meu jeito, os judeus gostaram daquele negócio. Que maldade, né? Eles gostaram da brincadeira de Herodes ter matado daquela forma, deve ter sido muito cruel a Tiago. Eles gostaram daquilo e começaram, então, a induzir Herodes a prender os outros cristãos também, né? E aí, Herodes mandou prender a Pedro. Só que, como Pedro, né, era um apóstolo, né, um discípulo de Jesus, o que Herodes fez? Botou ele no cárcere com 4 sentinelas, 4 escoltas. E cada escolta tinha 4 soldados, ou seja, 16 homens para tomar conta de um. 16 homens. Acorrentou ainda por cima, né? Ainda acorrentou Pedro. E os guardas lá tomando conta dele. Mas o versículo 6 me chama a atenção demais, gente. Olha a atitude de Pedro diante de tudo isso. Pedro dormia entre 2 soldados. Gente, Pedro dormia. Quem lembra como era Pedro? Pedro era um cara da pá virada, né? Pedro era aquele que ele não tinha paciência para nada. Ele queria resolver as coisas do jeito dele. Tanto é que ele pegou uma espada, cortou lá a orelha do soldado quando foram prender Jesus. Ele queria resolver tudo do jeito dele. Ele era uma pessoa impetuosa, sanguínea. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele não estava nem aí para nada, impetuoso. Era uma pessoa que se irava com facilidade. Esse era Pedro. Agora, olhem esse Pedro. Parece ser aquele Pedro que a gente conhece. No meio daquilo tudo, aquele amigo dele, Tiago, tinha sido morto no dia anterior. Prenderam ele de forma inocente. Porque o que Pedro fez? Nada. Ele só estava pregando o Evangelho. Por que ele estava preso? Não tinha motivo para ele estar preso. Mas ele estava preso e acorrentado, algemado. E o que diz a palavra de Deus? Que Herodes certamente ia matá-lo, né, naquela noite. Mas ele estava dormindo. Isso é descansar no Senhor. E por que a gente vê um Pedro antes e um Pedro depois? Qual é a diferença de um Pedro antes e do Pedro depois? Ele, o Senhor Jesus, tinha derramado do Espírito Santo, tinha havido Pentecoste. Pedro tinha recebido o Espírito Santo. E quando ele recebeu o Espírito Santo, ele se transforma. Ele é outra pessoa. Ele não tem mais os frutos da carne. Ele agora tem os frutos, o fruto do Espírito. Ele é outra pessoa, ele é outra criatura. Então, se você já recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você tem que ser outra pessoa. Você não pode mais ser a pessoa que você era. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E uma coisa que precisa se fazer nova na nossa vida é, diante das dificuldades e diante das tribulações dessa vida, descansar no Senhor. Não adianta dizer que a gente tem paz quando vem uma dificuldadezinha, uma luta, quando vem uma batalha. A gente, num instante, fica o quê? Afrontado, angustiado, ansioso. E a gente perde a paz. É muito normal as pessoas dizerem isso. Não, eu perdi a minha paz, porque eu perdi o meu emprego, ou uma doença que apareceu. É difícil, é. Mas Jesus disse para a gente que seria fácil? Não, Jesus não disse para a gente que seria fácil. Se ele tivesse dito assim, é fácil, talvez ele não tivesse nos dado a paz. Porque lá no finalzinho, olha, desse versículo que a gente viu, é muito interessante. Lá no versículo onde Jesus diz que deixo-vos a paz, ele fala assim, ó,
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando Jesus deixou a paz, é porque ele já sabia que as tribulações iriam vir, que o medo iria vir, que as dificuldades iriam vir, ele já sabia. Então, ele fala, vou repetir de novo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando as coisas aparecerem, quando as dificuldades surgirem, lembre-se, eu estou te dando a minha paz, eu estou te dando a minha vida dentro de você. E é para isso, é para que você não tenha temor de nada, porque eu vou habitar dentro de você, para que a paz reine sempre. Não é uma paz que uma hora vem, outra hora vai, é sempre. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a gente precisa buscar isso. Se você ainda não conseguiu isso na sua vida, ter paz diante da tribulação, hoje é o dia. Hoje é o dia. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar comigo mais uma vez, porque a gente tem que lembrar disso o tempo todo. A gente tem que lembrar. E lá em Mateus, Jesus nos ensina isso, né? Vamos ler lá em Mateus 6, versículo 25 até o 34. Mateus 6. Mateus 6, de 25 a 34. Eu adoro essa passagem. Diz assim, olha, o Senhor para nós. Por isso vos digo, está dizendo para você e para mim também. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, olha que lindo isso. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, isso é lindo demais. É lindo demais. Por que ficar ansioso? Se Jesus nos deu a paz dele, precisamos ter paz. Se hoje não tem, amanhã ele vai nos dar. E a gente precisa crer. É uma questão de tomar posse, que a paz de Jesus está dentro do teu coração. Então, a tranquilidade, ela faz parte da sua vida. A intranquilidade é fruto da carne. Mas a tranquilidade, a confiança e o descanso no Senhor, esse sim é fruto do Espírito. E como eu estava dizendo, o Senhor Jesus não nos prometeu que nós teríamos aqui na terra dias bons, né? Não. O mundo jaz no maligno, não é isso? Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Então, como é que a gente vai viver nesse mundo achando que tudo vai ser maravilhoso, né? Que tudo vai ser muito bom?
Não, as coisas vão continuar acontecendo e cada vez vai piorando, porque eu acho que quanto mais próximo o Senhor Jesus estiver de voltar, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Mais complicadas. Mas vem de novo a conjunção. Jesus venceu o mundo para que nós vivêssemos nesse mundo tendo paz. Amém? Olha o que diz lá em João 16:33. Jesus de novo, hein? Ele estava se despedindo dos discípulos, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é só isso que a gente pode crer e aceitar nesse mundo, tomar posse, porque Jesus venceu o mundo. Então, por causa disso, você pode ter paz em meio à guerra. Você pode ter paz em meio a uma dificuldade, a uma situação difícil. Então, essa é a primeira atitude. A gente vai ser rápido. A segunda atitude que eu vejo, que demonstra que você realmente tem a paz de Jesus dentro de você, é quando você é uma pessoa pacificadora. Você sabe o que é uma pessoa pacificadora? É aquela pessoa que não se irrita com facilidade. É aquela pessoa que quer sempre ver o bem da família, o bem das pessoas, que todos estejam bem. Não é aquela pessoa que fica botando lenha na fogueira, né? Mas se você tem a paz de Jesus, você quer que essa paz seja transmitida para outras pessoas. Então, se você se irrita com facilidade, você precisa ser curada nessa noite. E eu posso confessar uma coisa para vocês, que eu tinha um problema na minha vida de irritação. Eu não sei se você tem alguma, mas eu confesso para vocês, eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas tinha uma coisa que me irritava, gente. Era o trânsito. Quando eu colocava a mão no volante, que saía na rua, eu me transformava, eu virava outra pessoa. Que coisa horrível, era coisa diabólica. Eu não tinha paciência para nada. Ficar atrás de um carro, se ele estivesse demorando muito, era um problema para mim. Eu ficava irritada, aquilo me trazia uma irritação tão forte, uma coisa esquisita, não era normal aquilo. Uma coisa muito esquisita. E se alguém me cortasse, então? Ah, gente, se alguém me cortasse, então, aí, como diz as crianças, fedeu. Se alguém me cortasse, era um problema muito sério. E se alguém quisesse entrar na minha frente, eu não deixava. Eu ficava... Gente, uma coisa terrível, não era de Deus isso. Eu falei, não, e eu comecei a lutar. Falei, Senhor, eu tenho a tua paz. Eu não posso me irritar com... Eu não me irritava com nada. Mas o trânsito me deixava irritada. Mas o Senhor me curou. De vez em quando, né, o velho homem quer aparecer, mas a gente diz, não, belisca a carne, não. Né? Isso não pertence a mim, o Senhor Jesus mora dentro de mim, eu tenho a paz, a tranquilidade do Senhor, e isso não existe mais. Mas eu tive que buscar no Senhor, porque a paz eu já tinha. Se Jesus habita dentro de mim, eu já tenho. É isso que a gente não pode esquecer. Você já tem o que é de mais precioso. Ele já está em você. E se você ainda não tem, hoje é uma oportunidade para você receber esse Jesus. É uma oportunidade, porque Jesus quer que todos tenham a vida dele, né, em nós. Então, você já tem, meu irmão. Se você já tem, minha irmã, você só precisa tomar posse e ser curado. Só isso que falta na sua vida, mais nada. Só isso. E Tiago nos ensina, né, porque tem gente que fala demais, né? Eu não sei, quem aqui tem dificuldade de falar muito? E a gente, quando fala muito, tem um problema sério, porque quando a gente fala demais, a gente fala aquilo que não deve falar. Né? E quando a gente termina de falar, eu falei, caramba, não era para eu falar nada disso. Por que eu falei isso? Você fala o que você não quer falar, é fato. Porque a gente, numa hora de discussão, de briga, de confusão, a gente fala um monte de coisa. Aí Tiago vem e nos ensina, porque a palavra de Deus nos ensina, é um aprendizado. E eu não estou dizendo aqui, minhas irmãs, que eu sou a dona da razão, que eu sou certinha, não, mas eu luto contra tudo aquilo que se manifesta na minha vida, que seja fruto e obra da carne.
de Satanás. Eu luto contra isso, porque eu quero que a minha vida seja um espelho daquilo que Deus planejou para mim. E eu luto, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lutar, porque Jesus já nos deu tudo, e a gente só precisa tomar posse. E tem um ensinamento de Tiago aqui, muito interessante, diz assim, ó, lá em Tiago 1,19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Olha que interessante. Isso é um ensinamento lindo. Gente, a gente precisa estar pronto para ouvir. Primeira coisa, porque quando você fica ouvindo, sem falar, você vai, né, se alimentando do que você está ouvindo, e você vai ali, ó, é como se estivesse ruminando, né? Tardio para falar, não fale com pressa, nem porque as coisas que você vai falar não vão ser, naturalmente não serão boas. Essas coisas não vão ser boas. E aí cria uma discussão desnecessária, e você não consegue demonstrar a paz que habita dentro de você, né? Jesus nos ensinou na bem-aventurança, o que Jesus nos ensinou? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se a gente quiser ser chamado filho de Deus de verdade, onde Ele olhe para a gente e diz assim, você é uma filha minha amada, a gente precisa ser pacificador. A gente não precisa ser aquele que cria confusão, aquele que se irrita à toa, aquele que qualquer coisinha parece um estopim, né? Que encostou, já está pulando. A gente precisa cuidar disso, porque a paz de Jesus habita em nós. Aconteceu uma coisa interessante aqui acho que eu não contei isso para ninguém, eu vou contar agora, vou confessar. No dia das Preciosas, da Conferência das Preciosas, a gente tinha que, para comer, tinha que fazer uma filinha, né? Então, a mamãe ficou na fila para comer crepe e eu na fila para comer hambúrguer. Cada uma queria comer uma coisa. E como as irmãs eram muito bondosas, e acho que a Vera estava com ela, e falou assim, dona Aide, senta um pouquinho, porque a senhora já tem certa idade, está muito sol, que eu fico aqui na fila. E elas fizeram o meu papel, porque eu não queria comer aquilo, queria comer outra coisa. Então, eu fui lá comer, eu comprei o hambúrguer, comi. Quando eu estava comendo, a Vera chegou no lugar na hora de pegar o crepe. Aí, o que eu fiz? Larguei o meu hambúrguer e fui lá ajudar a Vera, né, a pegar o crepe. Minhas irmãs, quando eu cheguei lá na boca do balcão para pegar o crepe, não sei se a Vera vai lembrar, eu só escutei uma voz assim, e essa aí de calça preta, que está furando a fila, porque o crepe vai acabar, quando chegar a minha vez não vai ter mais nada. Minha irmã, eu vou confessar meu pecado. Eu me calei, mas não adiantou muito, porque a ira estava dentro do meu coração. Eu fiquei tão irritada com aquela irmã, e se ela está aqui, me perdoe, porque eu não dormi aquela noite, de verdade. Eu não dormi. Por quê? Porque eu não falei nada, peguei o crepe, levei para a mesa, mas aqui dentro eu estava pecando, porque eu fiquei com raiva daquela irmã, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Mas o que eu deveria fazer? Eu tinha que ter ido lá, minha irmã, você tem razão. Você está na fila aí um tempão, está um sol danado, horrível mesmo, você me perdoe. Mas não é para mim, é para minha mãe, que tem quase 80 anos, ela não pôde ficar na fila. Eu tinha que ter falado com amor, com carinho. Não fiz isso. E eu fiquei sem dormir aquela noite. De verdade, eu fiquei mal com aquilo, me fez muito mal. E depois, eu queria falar com a irmã, e não sabia quem era, porque eu não olhei, né? Eu fiquei assim no balcão, eu nem sei quem foi que falou aquelas coisas, não sei quem falou. E eu fiquei com medo de mim, porque se eu tivesse aberto a boca naquele momento, eu não sei o que eu ia falar. Mas eu, em sendo controlada pelo Espírito Santo, em tendo a paz de Jesus, eu não podia ter agido assim. Então, eu caí em mim, eu reconheci meu erro, pedi perdão ao Senhor. Falei, ai, como eu queria encontrar aquela irmã para pedir perdão a ela. Mas eu nem olhei para ela, porque a raiva foi tão grande que eu nem olhei para ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que nós somos humanos e a gente erra sim. Eu não sou melhor do que ninguém, a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente não pode esquecer
a quem nós pertencemos. E a gente tem que fazer a diferença nesse mundo. A gente não pode viver nesse mundo para ser igual ao mundo. A gente tem que fazer a diferença. E hoje nós estamos aqui para isso. Eu sei que você saiu de casa, né, horário de verão, né, 6 da tarde, o sol está quente, mas você veio para cá, não foi à toa, porque você quer algo mais de Deus. Ninguém está aqui porque eu quero ir lá para ver como é. Não, eu creio que todas que vieram aqui nessa tarde é porque querem aprender alguma coisa do Senhor, querem algo novo, algo melhor na sua vida. A gente tem que crescer, né? Porque a gente precisa estar mais perto de Deus. E a gente só chega mais perto de Deus mudando o nosso comportamento. Então, essa é uma noite, uma oportunidade para a gente fechar algumas brechas na nossa vida. Eu não sei qual é a brecha que você tem. Todos nós temos, né? Não existe ninguém. Só Jesus é que realmente foi perfeito, né? Jesus, ele realmente é o nosso exemplo. Mas se a gente quer ser parecido com ele, parecido, porque como ele, né, é difícil, mas se a gente quer ser parecido com Jesus, a gente precisa fechar algumas brechas. E eu não sei qual é a brecha que você tem. E eu vou dizer uma coisa. Ser pacificador não quer dizer que você é neutro, porque tem muita gente que confunde. Tem gente assim, que não se envolve com nada porque diz, eu quero viver em paz. Não é isso que é viver em paz, porque a Bíblia também repreende essa atitude. Aquele que não for nem quente, né, nem frio, eu vou vomitar ele da minha boca. Eu não quero ninguém em cima do muro. Não é isso, Deus não quer ninguém em cima do muro. Então, não é para você não se envolver com nada, não dar a sua opinião, porque você diz assim, eu estou aqui em paz. Não é isso, não é paz. Isso é neutralidade, é não querer assumir as coisas. O que a Bíblia nos ensina é que nós, como servos do Senhor, a gente precisa se posicionar. E eu fico feliz pelo pastor que a gente tem, né? Eu não sei quantos têm visto o vídeo dele se manifestando, colocando a opinião dele com relação a toda essa coisa nojenta, né, que tem aparecido na televisão e na Veja, e todas essas situações tão podres. O nosso pastor tem se posicionado com amor, com carinho, não precisa agredir ninguém, não precisa se irritar com ninguém, mas a gente precisa se posicionar. Agora, se ele diz, não, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar em paz aqui no meu canto. Não é isso que o Senhor quer. Então, cuidado para você não confundir neutralidade com a paz de Jesus. A paz de Jesus é outra coisa. A paz de Jesus, ela faz com que a gente tenha atitudes diferentes, atitudes nobres. E nós precisamos ser nobres nesse mundo, porque um mundo de nobreza não tem nada. Então, essa é uma oportunidade, minhas irmãs, da gente fechar essas brechas. Ninguém sabe o que você vai escrever nesse papel, mas Deus sabe. A pastora explicou aqui no início que era para você escrever nesse papel as áreas da sua vida que você precisa realmente melhorar. Então, se você tem uma vida intranquila, ansiosa, uma pessoa que se irrita com facilidade, uma pessoa que não consegue transmitir paz, coloque aquilo que realmente traz na sua vida essa situação. E quando a gente for queimar, né, não sei quando, depois do dia 29, né, do dia 29 de novembro, que você sinta que aquilo está sendo queimado no inferno, da onde veio. Porque essas coisas são manifestações da carne que só podem vir do inferno. Porque as manifestações que vêm do Senhor Jesus são diferentes. A gente lembra, né, Jesus na tempestade? O que aconteceu? A tempestade estava lá balançando o barco, os discípulos apavorados, desesperados, eles ainda não tinham recebido a paz de Jesus. Desesperados, mas Jesus estava lá, dormindo, tranquilo. E nós já recebemos a paz de Jesus. Então, como nós já recebemos, a nossa vida tem que ser diferente, gente. Tem que ser diferente. E você tem duas atitudes no momento de dificuldade. Ou você pode seguir se batendo, né, diante de um naufrágio, se batendo, até afundar. Ou você pode simplesmente boiar e esperar que o Senhor venha te tirar da tempestade. O que é melhor? Eu prefiro descansar no Senhor. E se você não está conseguindo descansar no Senhor,
se a sua atitude está sendo de se debater, tentando que por suas próprias forças você vai conseguir alguma coisa, você está enganado, está enganado. Vamos lembrar de Pedro, que diante da morte descansou no Senhor. E qual a recompensa que Pedro teve? Ele foi liberto como um passe de mágica. Eu acho bonito quando a Bíblia diz que os portões se abriram. Eu fico pensando assim, parece até hoje em dia que você aperta o controle remoto, né? E o portão se abre. Ele saiu daquela prisão sem ninguém ver, sem ninguém saber. Nem ele estava acreditando, né? Diz a Bíblia que só quando ele chegou lá fora, que ele falou, isso não é uma visão, isso é verdade. É assim que Deus vai fazer com você. Quando você descansar no Senhor, é assim que Deus vai fazer. Ele vai te tirar daquela prisão e vai te dar algo muito melhor, sem ter que fazer nenhum esforço. Pedro não precisou bater em ninguém, matar ninguém, não fez nada, nada. O Senhor Jesus mandou um anjo e tirou ele daquela prisão. E é assim que o Senhor Jesus faz. Ele nos tira desses momentos de aprisionamento, assim, tudo em paz. Não existe falta de paz quando se está com o Senhor Jesus. Então escreva aquilo que você quer melhorar. A gente sempre tem algo para melhorar, sempre, sempre. Porque aquele que se diz perfeito está errando. Por quê? Porque perfeito só tem um, que é o Senhor. Mas a gente pode ser melhor, podemos melhorar. E esse é o momento para a gente fechar essas brechas. Você, quando alguém te der uma pedrada, minha irmã, tem um ditado muito interessante que diz assim, quando jogarem uma pedra em você, você tem também duas atitudes. Você pode pegar aquela pedra e devolver, dando uma pedrada, ou você pode pegar aquelas pedras e construir um altar para o Senhor. Que a gente possa pegar as pedradas dessa vida e construir um altar para o Senhor. E não revidar. Porque quando a gente revida com irritação, né? Com agonia, com falta de paz, isso não agrada ao Senhor. Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, fazendo com que essas nossas brechas sejam fechadas, que essas brechas possam ser curadas, que o Senhor possa nos trazer a cura. E a gente precisa ser curado todos os dias, né? Todos os dias. E reflitam, depois de um dia, o que eu fiz hoje que não agradou o coração do Senhor? O que eu fiz hoje que não demonstrou para o mundo que eu tenho a paz do Senhor dentro de mim? Que a gente possa refletir todos os dias e buscar a cura, porque o Senhor vai nos dar, porque Ele já habita em nós, é só tomar posse. Amém?